Olá, pessoal. Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Vamos dar início à gravação da aula do dia 12 de maio de 2020 sobre o metabolismo dos carboidratos. A segunda parte do conteúdo relacionado aos carboidratos da disciplina de Bioquímica do Exercício da FUPAC Ponte Nova. Então, a aula de hoje a gente vai perceber, né, como que as reações bioquímicas no processo de catabolização e de anabolismo dos carboidratos. O que acontece com aquele carboidrato que a gente come, vai ser degradado, vai ser absorvido, quais são os caminhos que eles vão percorrer, quais serão as utilidades que esse carboidrato vai ter para o nosso organismo. A gente viu aí das funções dos carboidratos, né, algumas funções principais relacionadas com a energia, a reserva de energia, mas a gente percebe outras funções dos carboidratos, principalmente em relação à questão estrutural, né, principalmente em alguns insetos, em alguns animais, a questão estrutural no próprio organismo, enfim, tem outras funções além da energética. E é importante a gente saber de todas, né, entender bem a bioquímica desse macronutriente, para a gente poder saber como usar, qual a recomendação, entender, saber a necessidade do uso do carboidrato no exercício, entender como que o excesso pode causar mal, quais são os maus que o excesso de consumo de carboidrato pode causar, qual ação hormonal está relacionada com os carboidratos, né? Enfim, qual é a ação metabólica do organismo que está envolvido com a relação aos carboidratos. Então, essa questão é importante. Na aula passada a gente viu, né, sobre a caracterização, a definição, os carboidratos são chamados de cadeias de hidrocarbonetos, porque tem na sua cadeia, né, carbonos e hidrogênio como os principais, assim como são as maiorias dos macronutrientes, a gente vai vir aqui. E aí tem um grupo carboxila lá no final e que vai dando particularidade. Então, assim, o número de carbonos ele vai definir o número de monossacarídeo. Então, a gente tem trioses, tetroses, pentoses, hexoses, né, que são o número de carbonos desses monossacarídeos. Dois monossacarídeos se juntam e formam os disacarídeos. A gente viu alguns principais aí: lactose, glicose mais galactose, sacarose, frutose mais glicose, maltose, glicose mais glicose. E aí, depois, né, os carboidratos mais complexos, vamos dizer assim, por exemplo, mais de dois tipos de monossacarídeos juntos formam os oligosacarídeos. Então, até 10 tipos de monossacarídeos juntos são tipos de oligosacarídeos, né? A estaquiose é um tipo deles, a rafinose, e mais de 10 monossacarídeos juntos são os polissacarídeos. Aí a gente tem exemplo de alguns complexos que são considerados reservas de carboidratos no animal. O glicogênio, né? E nos vegetais o amido. E também tem a celulose. Então são polissacarídeos, são carboidratos mais complexos. E aí a gente pensando, né, bem nessa complexidade, então assim, os carboidratos mais simples, eles são digeridos mais rápido, obviamente, então tem uma ação da liberação da insulina assim muito maior do que os carboidratos mais complexos. Então, os carboidratos mais complexos eles vão demorar mais ser digeridos até para o organismo passar por esse processo, né, de desnaturação da cadeia, de quebra dos polissacarídeos em disacarídeos e aí assim os monossacarídeos, né? E aí sim o nosso organismo vai usar essa base. Então, assim, vamos verificar quais são os itens, né? Por exemplo, o que seria o índice glicêmico? Como que o índice glicêmico vai ser importante para a gente poder diferenciar, né, um carboidrato do outro. Então, acabei de tomar café da manhã ali. Então, assim, qual que é a diferença entre eu ter comido um pão de sal e eu ter comido uma tapioca? Ambos são carboidratos. Qual seria a diferença se eu tivesse comido uma batata doce
ou um biscoito, né? Qual que é a diferença? Então, assim, assim, fazendo uma análise crítica, provavelmente se eu tivesse comido um carboidrato mais simples, né, um biscoito, por exemplo, um pão apenas, né, só um pão com manteiga, provavelmente agora eu já estaria com muita fome. Mas eu comi um carboidrato mais complexo, né? Fiz uma carpioca, então tinha ovo, que é uma proteína, tem a farinha de tapioca, que tem um índice glicêmico menor, tem uma complexidade maior do que a farinha que tem no pão, né? Menor quantidade de açúcar. Então, até agora eu estou saciado. Então, assim, por que você fica saciado quando você come um carboidrato mais complexo? Quais são os indicadores? Então, o índice glicêmico é a velocidade com que o carboidrato, que a glicose, chega no sangue a partir da degradação daquele carboidrato. E a carga? O que seria uma carga glicêmica? Então, assim, a carga glicêmica é uma multiplicação que a gente tem, né? Porque, assim, você pensar ali, 300 gramas de arroz. 300 gramas de arroz. Quantos carboidratos tem ali? Então, vamos dizer que tem ali 50 gramas, né? Se você multiplicar essa quantidade de carboidrato que tem ali em 300 gramas de arroz, 50 gramas, vezes o índice glicêmico, né, do arroz, vamos dizer que era 70, e dividir por 100, você tem a carga glicêmica. Então, o ideal, né, vamos pensar assim, que o alimento ele não tem um índice glicêmico tão alto, mas tem uma carga glicêmica alta. Isso vai mostrar que ao longo do tempo ele vai gerando carboidrato para o nosso organismo. Então vamos pensando, fazendo essa análise crítica aí, é isso que eu gostaria de trabalhar com vocês. Tenhamos aí uma ótima aula, tá? Vamos começar aqui, eu vou postar esse material. Hoje, na parte da noite, eu vou falar sobre, ainda vou terminar falando do metabolismo dos carboidratos, então vou fazer uma parte agora, e à noite eu faço outra parte, até para a gente poder ganhar tempo e ver tudo com muita calma. Então, vamos começar falando o seguinte, ó, algumas recomendações. Então, como a gente fez uma análise da pirâmide alimentar no início da aula passada, a gente percebe, né, que o carboidrato ainda é o tipo de macronutriente que a gente mais deve comer durante o dia, por causa da sua função energética. Durante o período do dia, o nosso corpo vai consumir energia por causa da taxa metabólica basal que nós temos, que já demanda uma quantidade de exercício de energia naturalmente. Sem contar que tem aí a prática de atividade física que também tem um custo energético a mais. Então, algumas recomendações, só para a gente poder ter ideia. Então, assim, ó, alguma recomendação aí está dizendo 130 gramas por dia, que relaciona-se à quantidade de glicose necessária para o funcionamento do cérebro. Porém, quantidades maiores são associadas com o consumo calórico total diário, aquilo que eu gasto nas 24 horas do dia. A média de consumo de carboidrato é de 220 a 330 gramas por dia para homens e 180 a 230 gramas para mulheres. Isso corresponde a um total de 45 a 65%. Eu acho essa variação bem grande, né? Isso a gente pode pensar ali que aproximadamente metade da quilocaloria geral que a gente ingere vem dos carboidratos. E os outros 50% aí a gente pensa aí entre proteína e lipídio, como se fosse assim 30% proteína, 20% lipídio. Só como eu falei, né, não dá para pensar isso de forma geral, todos os carboidratos. Existem tipos de carboidratos específicos que são mais apropriados de serem ingeridos, como por exemplo as fibras, né? Parte dessa quantidade aí deve ser as fibras alimentares por causa da questão da saciedade, a questão da formação do bolo fecal, da alimentação, né, das bactérias comensais que tem no trato gastrointestinal, porque o nosso organismo não digere fibra, porque é a base de celulose. Nós não temos a celulase que quebra as fibras. E aí, o que vai acontecer? O nosso corpo faz uma desnaturação, e aí são as bactérias comensais, através das enzimas, que quebram as fibras e transformam em ácido graxo. Cadê a cor? A gente vai ver isso já já. Algumas recomendações clássicas que tem aí, né? Sobre atletas deveriam ingerir de 7 a 10 gramas de carboidratos por quilo, né, de peso por dia, ou 60% do valor total.
Então, geralmente, aí depende muito da modalidade. Então, atletas, né, de endurance, maratonistas, ultramaratonistas, devem ingerir aí uma relação mais alta, pode até ser 10 gramas por dia. Atletas de esportes intermitentes, jogadores de futebol, é, enfim, esses esportes aí intermitentes, às vezes tem essa variação ali de 8, 7, né, gramas por quilo. Então, pessoas que se exercitam realmente teriam que consumir 55 a 60% total de quilocalorias sobre a forma de carboidratos. E aquela pessoa que não tenha uma vida tão ativa assim, pode ingerir perto ali de 45, 50, né? Então, assim, tem que perceber bem, né, nessas questões. Aí tem os que treinam intensamente, pode chegar a 75%, né? É um valor aí, né, muito alto, mas que vai ser consumido e é necessário mesmo, né? 6 a 10 gramas de carboidrato por quilo por dia é uma recomendação aí americana bem famosa. Em idosos, diabéticos, indivíduos com alteração glicídica, é necessário ressaltar a prioridade de carboidratos complexos. Então, o que seriam os carboidratos complexos? Só para a gente entender. Seria dar prioridade a polissacarídeos, né, os carboidratos maiores, a oligosacarídeos, presentes em alguns alimentos, né? Por exemplo, arroz, macarrão, pães integrais, tá? Quando a gente fala pão aqui, não é aquele pão de sal que a gente come, batatas, cereais integrais, para minimizar os picos de glicemia, porque como que a glicemia aumenta muito? Quando eu faço a ingestão de carboidratos simples, já cai na corrente sanguínea e aí automaticamente a insulina já é liberada devido para poder tirar, né, essa glicose do sangue e jogar para dentro das células, tá? Não sei se vocês viram bem o vídeo que eu passei, mas assim, o que dá a sensação de fome, né, nas células é a dificuldade que o carboidrato tem de entrar, né, na célula, tá? Então, assim, quando o carboidrato vai fazendo esse papel, né, vai nutrindo as células, a gente tem diminuição da sensação de fome. Então, assim, os carboidratos simples, como a glicose, a sacarose, deverão ser no máximo 10% dos carboidratos totais. Como eu falei, na nova pirâmide, lá no topo, né, da pirâmide, tem lá a indicação dessa quantidade menor aí desses carboidratos mais simples. E aí, o déficit de carboidratos, o que causa, né? Desânimo, tonturas, desmaios, depressão do sistema imunológico, a pessoa fica mais vulnerável a adquirir doença. Então, nesse momento aí de pandemia a gente está vivendo, a ingestão inadequada de carboidratos não é recomendável, porque isso tem a ver com depressão do sistema imunológico, fraqueza, tremores, nervosismo, fraqueza. Essa questão do nervosismo é muito comum em pessoas que estão começando a fazer uma dieta low carb ou tenta tirar de todas as maneiras o carboidrato da alimentação, porque o carboidrato é o principal combustível dos neurônios do cérebro, né? E a gente vê o quanto que uma célula neurônio ela é ativa, ela produz o tempo todo impulsos nervosos, faz as sinapses nervosas, então ela demanda. Então, assim, há uma alteração, né, de funcionalidade do organismo, há liberação de hormônios, de estimuladores que vão acelerar o processo quando falta, né, o carboidrato, tá? Fraqueza e outra questão ali, né, da déficit de carboidratos é a perda do desempenho, tá? Isso eu posso falar por experiência própria. Às vezes que acontece de praticar uma atividade aí contínua, seja corrida ou um pedalar, meu desempenho não é o mesmo, não é o mesmo, assim, devido à fraqueza, na perda, né, de capacidade de contrações mais intensas um longo período de tempo, os estoques de glicogênio ele vai diminuindo. Então, eu já falei aqui, se você vai se propor a fazer atividades com mais de 1 hora contínua, você vai ter que levar uma suplementação de carboidrato que seja um carboidrato de absorção simples, carboidratos líquidos, gel, uma fruta que tem um índice glicêmico maior, tá? Você vai ter que fazer isso. Mas a grande preocupação hoje em dia, devido a essa transição epidemiológica que a gente tem das doenças, né? A gente tem aí um aumento das doenças cardiorrespiratórias,
respiratórias, as doenças crônicas, muitas vezes causadas pelo excesso de carboidrato, porque está relacionado com o ganho de peso. Então, forma de armazenamento é através do glicogênio muscular e hepático. Então, o que acontece? Quando atinge essa saturação, né, que os estoques de glicogênios estão completados, né, o nosso corpo tem uma outra forma de guardar esse carboidrato em excesso, e é na brilhante forma de lipídios. Principalmente, guardem essa informação, o nosso corpo guarda os excessos de carboidratos em triacilglicerol, em triglicerídeos, que é um tipo de lipídio, e fica lá dentro dos hepatócitos, que são as células adiposas. Então, é esse excesso de carboidrato que fica lá dentro dos adipócitos que dá o volume, né, maior na região central do organismo, que dá a barriga, que dá o acúmulo de gordura. Então, esse excesso, muitas vezes, esse excesso ele é causado pelo excesso de consumo de carboidratos. Às vezes nem é tanto pelo consumo de gordura, só que a gente tem que saber que quando a gente ingere muito açúcar, né, se a insulina não desenvolve esse papel de jogar o carboidrato para dentro da célula e ele ser metabolizado, ele não pode ficar na corrente sanguínea. O que vai acontecer? A própria insulina vai ser um estimulador de um hormônio, né, que facilita a lipogênese, a construção de novos lipídios. Então aí esse glicose é transformada em glicerol, e aí junta-se a ácidos graxos livres do organismo e vira triacilglicerol e armazenado. Então, agora a gente vai falar do que a gente começou a dizer na introdução desta aula, sobre o índice glicêmico e carga glicêmica. Tá? Então, assim, a gente tem que prestar atenção, essa fórmula que vai ser passada vai ser dada para vocês na avaliação, mas o mais importante é entender. Então, o que é o índice glicêmico? Então, pense a velocidade com que a glicose é absorvida. Como é feito isso? Como isso é testado? Tá? O índice glicêmico é um indicador baseado na habilidade de ingestão do carboidrato, aproximadamente ali o padrão de comparação é 50 gramas de um dado alimento, elevar os níveis de glicose sanguínea pós-prandial, ou seja, após uma refeição, comparando um alimento de referência à glicose ou o pão branco. Tá? Então, a gente tem aí um alimento de referência, compara o tanto que 50 gramas do alimento, o quanto de glicose é absorvido. Então, assim, o corpo não absorve e digere todos os carboidratos na mesma velocidade. Obviamente, os carboidratos mais simples vão ser absorvidos e digeridos de forma mais rápida em relação aos oligosacarídeos e aos polissacarídeos, que possuem cadeias maiores. Então, classificação dos alimentos em índice glicêmico. Então, o alimento pode ter alto, médio ou baixo índice glicêmico. Como que acontece essa classificação? A gente vai ver já aí tem valores, né? Existem pontos de corte. Então, assim, na unidade, né, de medida do índice glicêmico não existe, né? É um índice, tá? Então, não tem um valor, aí não tem uma unidade, né? Não é segundos, não é gramas, não é um valor, é adimensional. Então, assim, e a carga glicêmica? A carga glicêmica é a relação entre a quantidade do valor do índice glicêmico com a quantidade de carboidratos em gramas presente no alimento. Como eu falei, cada alimento possui uma quantidade em gramas. Eu vou disponibilizar no Moodle, tá, a tabela que mostra a quantidade em gramas, né, de carboidratos que cada porção tem. Então, assim, a gente tem uma tabela que mostra uma porção, como eu disse aqui, 300 gramas de arroz branco. Quantas quantidades de carboidrato tem? Macarrão, quantos carboidratos tem? Então, é essa quantidade de carboidrato aqui, ó, CHO, que está sendo mostrado aqui, tá? Deixa eu pegar o apontador. O CHO, aqui, ó, significa carboidrato, tá? É a sigla dos carboidratos. Então, vai ser o índice vezes a quantidade dividido por 100. A gente tem um valor aí em percentual. Esse conceito revela a importância do tamanho da porção do alimento. Então, às vezes, a gente não precisa de comer muita quantidade do alimento, porque ele já tem uma carga glicêmica grande. Então, a gente tem aqui alguns valores. Aqui, os valores de classificação. Atenção aqui para baixo. Ó. Altos índice glicêmico seriam aqueles que são maior de 70. Médio, 56
a 69 e baixo índice glicêmico menor que 55. Então, dificilmente a gente tem aí um alimento carboidrato mesmo, que seja um carboidrato clássico que tem um baixo índice glicêmico, né? Isso é por razões óbvias. Mas alimentos como, por exemplo, aqui, ó, começando de baixo para cima, o leite integral. O leite é um alimento que ele é mais característico de quê? De proteína, tá? Tem a caseína do leite, né? A própria proteína do whey, enfim. Mas tem carboidrato no leite. O leite é um alimento completo. O leite tem carboidrato, né? A lactose do leite. A lactose do leite é um carboidrato formado pela glicose e pela galactose, tá? Aquilo que dá intolerância. Então, o índice glicêmico do leite, 27. E olha a carga glicêmica do leite, 3. Tá? Então, tem baixa quantidade aí de carboidrato. De modo contrário, vamos fazer outras análises aqui. A carga glicêmica, só para a gente ter alta, acima, igual, maior que 20, média de 11 a 19 e baixa, abaixo ou menor que 10. Tá? Então, o leite aqui tem baixo índice glicêmico e baixa carga glicêmica. Vamos no topo aqui dessa tabela. Então, aqui, só para a gente poder ter atenção aqui, ó, 150 gramas de batata doce, né, possui 28 gramas de carboidrato, tá? E aí, qual que é o índice glicêmico dessas 150 gramas de batata doce? O índice glicêmico é igual a 61. 61 é médio, tá? Então, ó, a batata doce, ela vai te dar uma saciedade maior do que uma fruta, por exemplo, que vai ter um índice glicêmico alto, tá? Então aqui a gente percebe. Então como a gente calcula essa carga aqui? Vocês podem fazer. Se você multiplicar 28 por 61 dividir por 100, vai dar ali 17, ó, 28, que é a quantidade em gramas do carboidrato, vezes 61 dividido por 100, você tem aqui, ó, 17,08, tá? Então, é a multiplicação desse valor, a quantidade em gramas, vezes o índice glicêmico, você tem a carga glicêmica, óbvio, depois dividido por 100, né? Aí o pão francês, olha aqui, ó. Presta atenção na quantidade, ó, 150 gramas, o índice glicêmico de 61, uma carga glicêmica de 17. Presta atenção aqui, ó. 30 gramas de pão francês vai ter o índice glicêmico de 95, tá? E 15 gramas de carboidrato. Então, é menos quantidade. Olha o índice glicêmico. E aí a carga glicêmica de 15. Então, ela tem uma carga glicêmica aqui também, né? Ambos têm a carga glicêmica moderada, mas se eu quiser aumentar a carga glicêmica aqui, é só aumentar a porção, mas para aumentar o pão, eu vou ter que aumentar muito mais quantidade de pão. Eu vou ter que comer muito mais pão e aí não é ideal porque o pão tem um açúcar fino, né? Vamos dizer assim, açúcar de baixa complexidade. Olha a tapioca. A tapioca aqui, ó, 250 gramas, né? Tem 18 gramas de carboidrato, tem um índice glicêmico de 70, tá? E tem uma carga glicêmica de 12. Tem menor índice glicêmico. Então, assim, enquanto, né, o pão, né, ambos aqui têm um índice glicêmico considerado alto, se a gente pensar bem, mas a tapioca é menor do que o pão. Então, uma das explicações, né, que a gente usa a tapioca no lugar do pão é porque, né, você já tem ali um índice glicêmico menor, um carboidrato mais complexo, vamos dizer assim. Aí aqui a gente tem iogurte desnatado, olha a laranja, né, 120 gramas, né, tem 11, tem 42 gramas. Você pode dizer, nossa, mas a laranja não é fruta? Achei que tinha o índice glicêmico maior, mas a laranja em si, né, se você pensar bem, grande quantidade da laranja vai ser água, e aí tem muita fibra também, tá? Mas possui carga glicêmica bem baixa. Enfim, olha aqui um sorvete, tá? A quantidade. Então a gente percebe, então a gente calcula aqui, ó, aqui a porção, né, do alimento, pode ser em gramas ou em ml, dependendo se for uma bebida líquida, pastosa, por exemplo.
aqui a quantidade e o índice glicêmico. Então, assim, o índice glicêmico é uma comparação que se faz com 50 gramas do alimento, ele vai ter um valor, né, de o quanto da velocidade com que a glicose ela é absorvida, tá? O índice glicêmico relaciona a velocidade com que o carboidrato é absorvido pelo organismo e se transforma em glicose no sangue, né? Então, assim, quanto mais rápido, mais vai ter o pico de insulina, mais vai ter a ação aí da insulina. Alimentos com alto índice glicêmico são absorvidos mais rapidamente pelo organismo, ocasionando picos de glicose, estimulando a produção de insulina pelo pâncreas e fornecendo uma energia rapidamente. Então, assim, evitar a quantidade desses alimentos com um índice glicêmico elevado evita a alta produção de insulina. A alta produção de insulina, se não tiver ali carboidrato para ela agir, ela vai ter outras funções, como principalmente estimular a produção, né, de gordura a partir dos carboidratos. E a carga glicêmica? A carga glicêmica não mede a velocidade em que o carboidrato se transforma em açúcar, não é isso. Indica a quantidade, né, e a quantidade de carboidratos presentes em uma porção de determinado alimento. Então, quanto maior a carga glicêmica, melhor, e dá um indicativo, né, da complexidade de carboidrato que aquele alimento tem, e isso a gente tem que prestar atenção, principalmente se a gente for ingerir para fazer uma atividade física. Então, antes de ter uma atividade física, né, o ideal é procurar um alimento que tem uma carga glicêmica maior, que ela vai sendo digerida aos poucos durante a atividade física, eu vou tendo mais energia durante o processo, né? E com baixo índice glicêmico, porque antes ela já vai ser usada e aí eu não vou ter carboidrato durante a atividade física. Falando um pouco das fibras, então as fibras dietéticas ou alimentares. Então aqui eu não estou falando das fibras musculares. Fibra que é diferente de fibra muscular, fibra nervosa, não. Que são as fibras dietéticas ou alimentares. Na verdade são celuloses, são polissacarídeos vegetais, tá? Então, eles são encontrados nos vegetais, nas cascas das frutas, nos cereais, tá? E não são digeridos pelas enzimas do sistema digestivo humano. Então, eles não possuem calorias. Então, assim, fibras não possuem calorias. Ele não é digerido. Então, pertence ao grupo dos carboidratos, fazendo parte da categoria de polissacarídeos. São vegetais, ainda por cima. Pode completar aqui, ó. Polissacarídeos vegetais. São carboidratos complexos. Então, as funções, muito importante essa parte da aula. Retardamento do esvaziamento gástrico, tá? Ela trabalha melhor a formação do bolo fecal, porque a fibra ela deixa o meio mais hipertônico, então ela tem maior absorção de água. Essa absorção de água faz com que as fezes fiquem melhores formadas, tem melhor textura para ser digerida. Então, assim, quem ingere mais quantidade de fibra tem maior liberação do bolo fecal, isso é muito importante. Normalização da glicemia, porque você evita de comer carboidratos simples, e aí as fibras, depois que elas são digeridas pelas bactérias, elas vão nutrindo devagar, né, a quantidade de glicose no sangue. Redução e absorção de gordura, tá? Porque a gordura aí vai para as fezes. Redução e concentração de colesterol, também, mesmo fator. Aumento da saciedade, por causa dessa demora da digestão, né? E vai liberando aos poucos a energia. E melhora do trânsito intestinal. Então, associado com a redução do peso corporal, prevenção de câncer de cólon, de reto, de mama, redução do risco de doenças cardiovasculares, etc., devido a essa modulação que acontece na absorção dos carboidratos e também dos lipídios. A recomendação diária, né, das fibras: 25 gramas por dia para mulheres e 38 gramas por dia por homens, baseados em dados da prevenção de doenças cardiovasculares. Então, é só pesquisar, verificar o quanto de fibra aquele alimento tem, né? Uma porção daquele alimento, por exemplo, uma laranja, quantos por cento de fibra tem, aveia, quanto por cento de fibra tem, e aí a gente tem essa argumentação, essa recomendação de
gramas por dia para mulheres e 38 gramas por dia para homens. Ele não possui efeito cumulativo, ou seja, são essenciais na dieta. Toda a fibra que você todo dia deve ser ingerido, tá? Porque não fica acumulado, nosso organismo não acumula. Só que também, assim, tudo tem que ser equilibrado. Todo excesso de alimento é ruim e o de fibra não é diferente. Então, assim, as fibras em excesso, ela pode causar algumas questões como absorção de minerais, ela pode dificultar a absorção de minerais, principalmente de cálcio e zinco. Então, isso, com o tempo, né, pode causar osteoporose e algumas doenças, né, de formação, né, na pele e nas unhas. As fibras podem ser classificadas em dois tipos. Fibras solúveis geram maior saciedade, reduzem o colesterol, triglicerídeos e glicemia. Elas agem principalmente no estômago e no intestino, né? Elas se desenvolvem na água e aumentam o tamanho, né? E formam géis viscosos. Então, assim, elas dissolvem na água e aí formam um gel, algo assim mais pastoso, e aí vai no trato gastrointestinal. Então, exemplos de fibras solúveis: aveia, cevada, polpas de frutas. As fibras insolúveis, elas aumentam o bolo fecal e aceleram o trânsito intestinal. Elas não misturam com água e aí ela deixa o bolo fecal mais hipertônico e aí tem maior absorção de água. Não são digeridas e nem absorvidas pelo organismo, possuem capacidade de absorver água, agem principalmente no intestino grosso, necessidade de consumo de água, efeito contrário, porque a gente vai liberar a água do corpo, né? A gente não vai ter absorção de água. Então, encontrados os cereais, farelos em geral, hortaliças, frutas com casca e leguminosas, feijão, lentilhas e ervilhas, tá? Então, pessoal, essa foi essa parte da aula que a gente viu sobre o mecanismo das fibras alimentares, né? A gente vai dar continuidade a esta aula falando, né, sobre o metabolismo energético, e aí vai ser interessante a gente entender melhor sobre a produção de energia, a bioenergética a partir do carboidrato. Só para a gente fazer aproveitar esse momento aqui, já fazer relembrar, né, da bioenergética. Então, a gente viu, né, lá na disciplina, no primeira etapa, que todos os macronutrientes têm a função energética, né? Então, a gente está começando a ver o carboidrato, é o principal, né, que tem a função energética, e que das 3 vias metabólicas para a produção de energia, 2 delas usam o carboidrato para a produção de ATP. Quais são essas 2? A gente tem o sistema glicolítico e o sistema aeróbico. O sistema fosfagênico, o sistema ATP-CP, não usa glicose para a fonte energética. Por quê? Porque esse procedimento, né, da quebra da glicose, ele demanda mais tempo, né, para produzir energia. E quando a gente fala em prioridade do sistema ATP-CP, do sistema fosfagênico para a liberação de energia, a gente está falando de exercícios de 0 a 30 segundos, né? Então, um levantamento de peso, uma corrida de 100 metros, né? Atividades de explosão. Então, essas são atividades que demandam uma velocidade de produção de ATP muito rápida. Eles demandam menor quantidade, é óbvio, mas é muito rápido. Então, nesse caso, a glicose não é digerida. Agora, quando eu faço uma atividade que é um pouco mais duradoura, né, que tem ali 60, 120 segundos, né, que tem mais que 1 minuto, né, de intensidade elevada, já tenho aí como usar a glicose. E aí, se a gente pensar bem, a glicose ela vai sendo digerida ali em alguns componentes, né, a base dele, né, alfa-cetoglutarato, algumas coisas assim, alguns radicais ali que tem
nesse processo. E aí tem aquela fase de investimento de energia, né, que é a fosforilação dos conteúdos da glicose. Então, nesse processo ali que a glicose vai sendo digerida, ele precisa de 2 ATPs, né, e no final das contas, ele vai gerar 4. Então, quando a glicose ela é digerida e transformada em piruvato, e o piruvato gera ATP, esse é o processo glicolítico, é o famoso anaeróbio lático. Por quê? Porque quando o piruvato ele é usado, né, para gerar energia, ele vai gerar um saldo positivo de 2 ATPs mais, né, mais o ácido lático. Tá? Isso no ser humano. Os vegetais, quando isso acontece, nos vegetais, nas leveduras, né, algumas bactérias, além de ser produzida a energia, vai ser gerado aí o álcool etílico, o etanol. Muito bem. Então, a gente tem aí nessa fase aí, essa fonte de energia rápida, né, vamos dizer assim, anaeróbia lática, começando pela glicose. E aí a gente observa também que, se caso não houver glicose, o nosso organismo pode usar o glicogênio. Então, quando o glicogênio ele é degradado nessa segunda fase aí de energia, né, ele vai precisar de apenas um fosfato para ser fosforilado. Então, no final das contas, geram 4, mas foi consumido apenas um ATP. Por isso que o saldo, né, na respiração anaeróbia lática, de quando começa pelo glicogênio, vai ser de 3 ATPs. Tá? Beleza. Então, tem um outro procedimento, né? Quando a gente usa a glicose, e aí são exercícios mais contínuos, são exercícios que têm o tempo suficiente da captação do oxigênio pela célula, né? O oxigênio ele vai ser carregado pelo sangue, pela hemoglobina, e aí ele vai ser levado até a célula. Então, essa absorção do oxigênio, quando a atividade dá tempo desse sangue chegar até as células e usar o oxigênio, a gente tem aí um sistema aeróbio de produção de energia, tá? E aí tudo começou pela glicose, né? Duas fontes, né? A gente sabe que o uso do lipídio também usa a forma aeróbia, né? A gente vai ver no próximo etapa sobre a beta-oxidação, que é o processo de produção de energia a partir do lipídio, e aí o organismo produz maior quantidade de ATP. Então, assim, a glicose vai ser digerida, ela vai ser transformada em piruvato. Só que com a presença de oxigênio, o que vai acontecer? Esse piruvato vai se transformar em acetil-CoA. O acetil-CoA vai fazer o quê? Vai entrar lá no citoplasma das células e vai iniciar um processo, né, do ciclo de Krebs, lá dentro da mitocôndria, lá na crista mitocondrial. E aí esse acetil-CoA vai passar por um processo de 8 reações, vai sofrer transformações, vai liberar os elétrons, e aí os elétrons vão lá para a barreira da membrana para poder fazer um retorno, né, da membrana da mitocôndria, espaço intermembranoso, e a volta desses elétrons geram as 32 moléculas de ATP. Então, esse é o processo, né, que a gente usa a glicose, tanto na respiração anaeróbia lática, quanto na respiração aeróbia, tá? E é o carboidrato. Então, a gente vai ver um pouquinho disso na parte que explica sobre o metabolismo e verificar algumas considerações. Na aula de hoje também eu vou apresentar a tabela para que vocês tenham melhor conscientização aí sobre o uso, né, dos tipos de carboidrato, para a gente poder entender bem. Então, assim, gente, fazer o cálculo vocês vão ter que fazer para essa prova 2, tá? Mas é muito simples, né? Como eu falei, a carga, assim, encontra a carga glicêmica do alimento tal. Então, assim, como que a gente calcula? A fórmula é simples, é você multiplicar o índice glicêmico vezes a quantidade de carboidrato que tem naquela porção, tá? Então, essa é a chave, é você entender o quanto que uma porção tem. Então, preste atenção aqui. Vamos só voltar para dar um exemplo aqui
algo muito comum que pode acontecer. A gente tem aqui, ó, 150 gramas de batata doce, né? Vamos pensar aqui. Possui 28 gramas de carboidrato. Então, tem o índice de glicêmico do carboidrato é de 61, tá? Isso aqui foi achado, esse valor aqui é padrão. Isso aqui não muda. E então a carga glicêmica é 17. Eu multipliquei esse por esse, divido por 100, dá 17. Dá 17,08 mais arredondar. Agora, pessoal, e se eu questionar você o seguinte? E se eu quiser saber a carga glicêmica de 300 gramas de batata doce? O que vocês vão fazer? Vocês fariam nisso? É algo que a gente vai pensar e fazer hoje na aula. Olha, é o seguinte, se em 150 gramas eu tenho 28 gramas de carboidrato, em 300 gramas eu vou ter o dobro. 28 mais 28 vai dar 56. Então, qual que vai ser a carga glicêmica de 300 gramas de batata doce? O que eu faço? Eu pego 56, porque se aqui dobrou também, vai ser 56 vezes o índice permanece o mesmo, dividido por 100. Agora eu tenho uma carga glicêmica de 34, tá? Enfim, então é só essas considerações que eu acho importante, a gente vai fazer isso na aula de hoje também. Então, forte abraço a todos, muito obrigado pela atenção. Então, a gente se fala. Um abraço.